Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre pela Rádio Trianon, de meio-dia a 1, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. E hoje trazemos aqui o nosso convidado, deputado constituinte José Maria Eimael. Prazer tê-lo aqui, Eimael. Prazer é todo meu e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar, através deste programa, conversando com a população de São Paulo, com a população do Brasil. Como é que é ser... Antes que eu... João Bico. Prazer tê-lo aqui, João Bico. Copé, muito obrigado por esse convite, poder estar aqui ao lado do presidente do meu partido, o PSDC, o José Maria Eimael. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Você é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Isso, Associação Comercial de São Paulo e também da Federação das Associações do Estado de São Paulo, a FACESP. Você é filiado ao PSDC? PSDC, hoje eu presido a municipal aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. E o Eimael é presidente nacional do PSDC. E eu, antes de apresentar o Bico, eu ia perguntar exatamente como é que é ser presidente de um partido político neste país, onde o descrédito com a política é tão grande? Bom, ser presidente nacional de um partido político é uma imensa responsabilidade, uma enorme responsabilidade. E hoje a democracia cristã, por sua história, por suas conquistas, ela não está nessa vala comum do descrédito. Ao contrário, né? Hoje o PSDC é marca, o PSDC é grife, o PSDC goza da confiança dos brasileiros, né? E é tido como um exemplo de partido político. Bico, por que se filiar ao PSDC? Olha, eu tive um grande orgulho quando o presidente Eimael me convidou. Primeiro porque eu nunca fui... Meu ingresso na política se deu pela... eu acho que foi uma chamada de responsabilidade, por ver tanto desmando. Sempre fui empresário, comecei minha vida profissional muito cedo, aos 13 anos de idade, trabalhando como office boy, e nunca tinha entrado na política. E quando eu vi o PSDC, a história, quando eu tive o primeiro contato com o Eimael e conheci um pouco a história do Eimael, o trabalho que o Eimael teve na Constituição brasileira, um partido político que tem 70 anos de história no Brasil, nenhuma mácula, absolutamente nada. Se você puxar, não existe um escândalo, não existe... Ou seja, eu disse, é o partido que eu vou aceitar o desafio de estar me colocando como pré-candidato e organizando esse partido na capital paulista pela credibilidade, por ser o que eu acredito. Conversar com o Eimael, no meu caso, é fácil, porque eu o conheço desde que foi candidato a prefeito em São Paulo e apareceu, né, muito, se destacou. Eu perguntei para ele como é que ele tinha coragem de ser candidato. Talvez ele não se lembre disso, mas eu perguntei para ele como é que ele tinha coragem de ser candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Mas não é esta a pergunta. Sabe o que, o que me deixa assim, interessado quando eu encontro alguém que chega na política? O que desperta, porque eu, como jornalista, eu tenho uma outra visão, mas o que desperta no cidadão o interesse em ingressar na vida política? Olha, Zancopé, eu te digo que no meu caso é o desafio, porque eu vejo tanto desmando acontecendo. Como empresário, nós pagamos a maior carga tributária do país, não temos nada de volta, não temos retorno nenhum. Eu faço muitos negócios com outros países e nós conhecemos a riqueza desse Brasil. Quando eu discuto com membros de outros países, por exemplo, China, Estados Unidos, Europa, nenhum desses países tem as riquezas que nós temos, tem o clima que nós temos, tem o povo que nós temos, e eles não acreditam. Como que o Brasil não consegue decolar? Então, eu acho que, como eu te disse, eu comecei minha carreira profissional, meu pai é migrante da Paraíba, foi operário a vida inteira, criou 6 filhos, eu sou o 6º de uma família de 6 filhos, com muita dignidade. Eu acho que Deus foi muito bom com a gente.
E a nossa determinação, nosso trabalho nos levou a ter esse sucesso. Então, acho que eu tenho obrigação de tentar retribuir isso para minha filha, para o meu filho, para os meus netos que virão, de tentar fazer a minha parte para deixar esse país um país onde eles possam viver como eu vivi minha infância. Na minha infância não tinha essa insegurança que nós temos hoje. Eu brincava nas ruas, jogava futebol na rua, não tinha risco nenhum de droga, de violência. E hoje minha filha não pode sair de casa. Então, o meu compromisso é com ela. Meu compromisso são com as crianças, são realmente em demonstrar que é possível. Nós temos recursos para transformar esse país num paraíso. Não existe país que foi tão agraciado quanto o Brasil. Eu acho que a responsabilidade nossa é de tentarmos botar nossa cara lá. Não é, você realmente tem razão. Há muitos amigos, muitos empresários, até familiares, falam: você está ficando maluco de querer entrar na política, depois de construir toda essa história empresarial. Então, eu só quero uma coisa na política: ter a mesma credibilidade que eu tenho nos meus negócios. E o meu juramento, quando eu me filiei ao PSDC, que eu pedi para a minha família se levantar e disse: vocês jamais terão vergonha de mim na política. Imael, que significa PSDC? Partido Social Democrata Cristão. Quando você diz democrata cristão, não pergunto se é um partido religioso. Eu sei o que é PSDC, mas eu fiz questão... É verdade. Mas deixa eu fazer um elo com aquilo que o João Bico falou ainda há pouco. Né? Para nós, foi uma grande conquista a vinda do João Bico. Né? Interessante que a história de vida dele é muito próxima da minha. São 6 filhos. No meu caso, são 7 filhos. Eu sou mais velho de 7 filhos de um servidor público do Rio Grande do Sul, já falecido. E comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, como aprendiz de uma tipografia. Tá? Então, essa história de vida do João Bico é muito semelhante à minha. Talvez essa seja uma das razões da empatia entre a gente. Democracia cristã. A democracia cristã, como ideia, como princípio, como filosofia, já existia na Europa desde o século XIX. A ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. Mas ela se transforma em partido político pela primeira vez no mundo em 1942, na Itália, quando um estadista italiano, Alcide De Gasperi, funda o PDC, Partido Democrata Cristão, e transforma o PDC na maior resistência ao nazismo na Europa, isso em 1942. Qual era a religião de Alcide De Gasperi? Católico. Então, o primeiro partido político com o nome de Democracia Cristã, PDC, nasce através de um líder católico, Alcide De Gasperi. 3 anos depois, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, na Alemanha, um líder luterano, evangélico, transforma essa filosofia em partido político ao fundar a CDU, União Democrata Cristã, a mesma CDU da Angela Merkel. Então, a democracia cristã nunca foi ligado a uma religião, e sim tem um compromisso inarredável com os valores humanísticos do cristianismo: liberdade, justiça e solidariedade. Eu sou católico, minha família é católica, né? Mas no PSDC nós temos católicos, nós temos evangélicos, nós temos espíritas, nós temos membros que praticam religiões afro-brasileiras. E qual é o percentual dessas religiões no PSDC? O mesmo percentual da sociedade brasileira. Nós temos o mesmo percentual da sociedade brasileira de católicos, de evangélicos, de espíritas, de praticantes de religiões afro-brasileiras. O que nos une? O que nos reúne? O que nos liga? São os valores do cristianismo. Então, a democracia cristã, o PSDC, não é um partido religioso. Ele não é ligado a nenhuma religião, mas tem um compromisso inarredável com os valores do cristianismo e a pregação do evangelho. Recentemente, o senhor organizou um evento muito bonito no Mackenzie, comemorando os 70 anos do PSDC no Brasil, não é? E o senhor conseguiu convergir muitas personalidades. 70 anos de democracia cristã no Brasil. Como é que a democracia cristã chegou no Brasil? Lá em 1945, no mesmo ano em que Adenauer fundava na Alemanha a CDU, um grupo de brasileiros, liderado por um professor de direito da USP, Cesarino Júnior,
junto com ele estavam alguns pensadores, como Tristão de Ataíde. Esse grupo estava na Europa. E ouviu falar de democracia cristã. E dessa ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. Se apaixonaram pela ideia. E voltando para o Brasil, no dia 9 de julho de 1945, no centro de São Paulo, no Teatro Municipal, fundam aqui no Brasil também o PDC, com o mesmo nome da Itália, Partido Democrata Cristão. E o PDC cresceu logo. Em 48, um rapaz que tinha vindo do Mato Grosso, que depois o Brasil conheceria pelo nome de Jânio da Silva Quadros, assume o mandato como vereador de São Paulo. Primeiro vereador em São Paulo da democracia cristã, que depois seria prefeito pelo PDC, deputado estadual pelo PDC. E, em 49, um grupo de rapazes entra em bloco no PDC. E o líder desse grupo se elege vereador em 1950. Quem passasse na velha Câmara Municipal, olhasse a plaquinha no gabinete do vereador, leria André Franco Montoro. Começa a trajetória dele pelo PDC. Um pouco depois, no início da década de 50, um outro rapaz. Aliás, a democracia cristã exerce uma atração muito forte em relação aos jovens. Um outro rapaz entra no PDC, depois se transforma no presidente nacional da Juventude Democrata Cristã e lá em 62 se elege deputado federal pelo PDC e mais tarde seria um dos maiores vultos da história política do Brasil, José Richa. Tá? Em 58, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tinha um rapaz. Ele era o motorista, o secretário e o assessor do arcebispo. Um dia o arcebispo olha para ele e fala: Nelson, você tem jeito para política, por que você não se candidata? Aí o Nelson pensou um pouco e resolveu, seguir a orientação do arcebispo. E com 19 anos, Nelson Marquesan se elege vereador pelo PDC em Santa Maria. Depois seria um dos maiores vultos da nossa história política, presidente da Câmara dos Deputados. Né? Em 60, elegemos o Ney Braga, governador do Paraná. Em 62, eu entro na história, quando eu me filio na Juventude Democrata Cristã, lá em Porto Alegre, no meu Rio Grande do Sul. Eu tinha sido presidente do Centro Acadêmico, presidente de Federação de Estudantes Universitários, tinha sido um dos dirigentes da JOC, da Juventude Operária Católica, e foi através da JOC, da Juventude Operária Católica, que eu conheci a doutrina social da Igreja. Adentrei nos princípios da Rerum Novarum, de Leão XIII, quando Leão XIII diz que o trabalho não é mera mercadoria, mas é expressão da dignidade humana. E quando eu resolvi terminar essa fase de liderança universitária, então, resolvi ingressar num partido político, aí eu escolhi aquele partido político que representava as minhas ideias, principalmente aquilo que eu aprendi na JOC, na Juventude Operária Católica. E aí me filiei então na Juventude Democrata Cristã, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então a democracia cristã, ela tem 70 anos de Brasil, mas uma história construída. Né? E ela teve duas tragédias na sua história. A primeira delas foi em 65, quando o regime militar editou o ato institucional número 2, que extinguiu os 13 partidos que existiam no Brasil. O PDC era um deles, e o presidente nacional do PDC já era o então deputado federal Franco Montoro. Aliás, a doutrina da democracia cristã no Brasil tem em Franco Montoro o seu grande teórico. Né? É a maior liderança da história da democracia cristã no Brasil, é Franco Montoro. E depois do ato institucional, nós ficamos 20 anos, 20 longos anos fora da história política do Brasil. Durante todo o tempo, bipartidarismo, né? Arena e MDB. Sim. Mas em 1985, eu estou fazendo um resumo da história. Né? Sim, em 1985, a democracia cristã é refundada. Um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, um advogado de Brasília, Oswaldo Gomes, refundam a democracia cristã com o mesmo nome, PDC. E aí descobrem que aqui em São Paulo estava um antigo militante. E aí então me convocam para ser o presidente do partido no Estado e ser o candidato do partido a prefeito. 85 foi um momento mágico, a primeira eleição direta nas capitais, depois de 20 anos de prefeitos nomeados. Então não havia melhor maneira de mostrar que a democracia cristã havia voltado do que disputar a prefeitura.
Então, fui candidato a prefeito. É nessa eleição que um companheiro nosso, José Raimundo de Castro, um alfaiate e compositor de música popular, cria o jingle Emael, um democrata cristão. Depois eu te conto a história de como é que surgiu esse jingle. Sabe, nesse percurso que você se refere aos partidos políticos, até 80 era um bipartidarismo. Aí foi feito aí um bipartidarismo, aí um pluripartidarismo, né? Porque tinha Arena e MDB. Aí o MDB se transformou em PMDB e a Arena em PDS, mas aí tivemos o ressurgimento do PTB, a criação do PT e eram 5 partidos, né? Mas não veio o PDC nessa... PDC em 85. Não, em 85, eu estou falando na eleição de 80, PDT. Nós tivemos PDS, nós tivemos PMDB, PT, que era um partido que surgia ali, o PTB e o PDT, né, que são 5 partidos, mas a democracia cristã demorou 2, 3 anos ainda para se reorganizar. Foi verdade. E não houve, o que eu queria saber é se neste período em que o pluripartidarismo com apenas 5 partidos ressurgiu, né, não houve um atrativo para que a democracia cristã se unisse a esses. O que aconteceu foi o seguinte, a busca de consistência. Né? O diálogo sobre a democracia cristã era intenso, mas coube exatamente a figura de Jorge Coelho de Sá, esse médico, a liderança para a criação da democracia cristã. E, claro, o ajudou também o advogado de Brasília, Oswaldo Gomes. Né? Mas a figura... Nós temos conversado muito isso no PSDC, o resgate da imagem de Jorge Coelho de Sá, que teve a missão de refundar a democracia cristã no Brasil em 85. E, veja, em 86, nós já elegemos 5 deputados federais constituintes. Eu por São Paulo, companheiro no Rio, e 3 em Goiás. Em 90, nós elegemos 22 deputados federais. Nós tínhamos 2 senadores e em 90 elegemos mais 2, ficando com a bancada de 4 senadores. Nas eleições municipais de 92, só aqui em São Paulo, quase 500 vereadores. Prefeitos de grandes cidades, Amparo, Barra Bonita, Guaratinguetá, Taboão da Serra. Na eleição municipal anterior, tínhamos elegido o prefeito de Ribeirão Preto, uma das maiores cidades brasileiras. Novamente, a democracia cristã, como em 65, era uma das maiores forças políticas do país. Mas só um ano depois se abateu sobre a democracia cristã, a segunda tragédia. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu 2º mandato, liderei a resistência, de madrugada bati na porta de um ministro do TSE com mandato de segurança, tentando impedir a fusão. Eu havia descoberto que parte do diretório não era filiado, parte dos convencionais não eram filiados ao PDC, mas a convenção ocorre, a Justiça Eleitoral não nos socorreu, e no dia 3 de abril de 93, a democracia cristã foi destruída pela 2ª vez como partido político no Brasil. Mas só 2 anos depois, na noite de 30 de março de 1995, juntamente com 114 companheiros, refundamos a democracia cristã. E acrescentamos um S na antiga sigla, passando a sigla a ser PSDC, Partido Social Democrata Cristão. E esse S foi acrescido exatamente para enfatizar, confirmar o nosso compromisso com a justiça social e a solidariedade. Isso explica... Havia um impedimento legal que nomes antigos fossem retomados, não tinha isso também? Tinha. Porque eles faziam de tudo para dificultar. Tinha. O PDC simplesmente não podia ressurgir. Não podia ressurgir. O ministro Ilmar Galvão, do TSE, havia um aventureiro querendo recriar o PDS. E o ministro Ilmar Galvão, para impedir isso, propôs uma tese, que foi aprovado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, pelo Pleno do TSE. Siglas que participam de fusão não podem ser recriadas. Então, a sigla PDC não pode ser recriada em função dessa... Mas hoje nós estamos convencidos que o nome PSDC, Partido Social Democrata Cristão, foi uma excelente escolha, pela ênfase no social. Né? E essas 2 tragédias explicam, Zé Copé, por que fui 4 vezes candidato a presidente da República, quando poderia ter voltado ao Congresso Nacional.
Foi a missão de refundar a democracia cristã, né? E torná-la o que ela é hoje. Hoje a democracia cristã é, novamente, uma das maiores forças políticas do país, inquestionavelmente, né? Voltamos ao Congresso Nacional, reelegemos e elegemos deputados estaduais, né? Em 2012 já demos um enorme salto, nós tínhamos vereadores em 6 capitais brasileiras, fomos para 11 capitais. Nós tínhamos 7 vereadores nas capitais, fomos para 19, 2 Curitiba, 3 Rio de Janeiro, 2 Belo Horizonte, 2 Goiânia, 2 São Luís, o vereador mais votado da capital do Maranhão, 2 Fortaleza, 2 Rio Branco no Acre, vereador em Manaus, Belém, Teresina. E agora, nessas eleições, agora de 2016, nós vamos, no mínimo, triplicar o número de vereadores. Deixa eu voltar ao João Bico aqui, que está conosco. João Bico, você é um empresário vitorioso no teu segmento, isso é indiscutível, mas as pessoas vitoriosas como você na vida empresarial são assediadas a todo instante pelos grandes partidos, né, que nós temos aí. Mas eu posso colocar que o PSDC é um partido modesto em relação a esses 3 grandes que nós temos sempre em evidência no cenário. Eu gostaria de entender a tua opção pelo PSDC. Na verdade, o PSDC foi o maior partido que eu conheci em princípios. Então, nesse momento que eu estava pretendendo entrar para dar minha contribuição política, conhecendo todo o trâmite de filiação do PSDC, os membros, eu tive, até confessar, minha filiação foi no Rio de Janeiro, quando o presidente Emael organizou um encontro do sudeste do país, e eu fui conhecer, eu encontrei amigos, o Alexandre de Goiânia, nosso presidente lá de Goiânia, que é um amigo de muitos anos, e todos os membros do PSDC há muitos anos. Não é aquele entra e sai partidário. Isso me chamou muita atenção, fui conhecer também toda a história do partido e estou convencido que o PSDC tem uma identidade com meus princípios, é onde eu tinha que... Mas eu vou colocar um pouco mais na minha pergunta, porque normalmente, né, um jornalista indiscreto diria para você, tanto partido, você foi logo atrás de um nanico. É o que eu te disse, o presidente acabou de dizer, né, que eu fui realmente convidado por vários e vários partidos políticos. Eu não quero simplesmente ingressar não é... Nasci para ser político e ingressar na política a qualquer custo. Não, é princípio. É por princípio que eu estou aqui. Imael, perguntei para ele, mas provocando você. Como é que é o partido? Quando chama o PSDC de partido nanico para o presidente nacional? É uma piada, né? Quem faz essa pergunta é um idiota. Não é o seu caso. Não, mas isso é comum, isso é comum. Eu não estou contando nenhum. Eu estou contando nenhuma novidade. Não tem a menor ideia do que é o PSDC. As pessoas que formulam essa pergunta não têm a menor ideia. Na verdade, são uns tontos. Não tem. O PSDC, por exemplo, o que nós colocamos na Constituição brasileira, o que o PSDC é responsável pela Constituição do Brasil, né? Quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas, 145. A maior parte delas está no texto constitucional. Avanços sociais dos trabalhadores, todos, não é quase todos, todos. Redução no jornal de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a proteção contra a despedida imotivada, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo 30 dias, hoje são mais 3 dias por ano de casa, o direito do trabalhador ao lazer, incentivos para a proteção do mercado de trabalho da mulher, defesa do contribuinte, tudo que está na Constituição brasileira que defende o contribuinte é nosso. Fui vice-presidente da Comissão de Tributos, sou advogado com formação na área tributária. Por exemplo, o inciso 4º, artigo 150 da Constituição, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Hoje, nós temos milhões de pequenos produtores rurais no Brasil, nenhum deles paga imposto sobre a terra. Isso é democracia cristã. O corte dos supersalários, isso, hoje,
o Conselho Nacional de Justiça, o TCU, só podem estar cortando supersalários porque nós colocamos na Constituição o artigo 17 nas disposições transitórias, que estabelece o seguinte: quando um funcionário público receber remuneração ou proventos de aposentadoria acima dos limites constitucionais, esses valores têm que ser imediatamente rebaixados, não cabendo, nesse caso, invocação do direito adquirido. É a única hipótese na Constituição Federal onde não vale invocação de direito adquirido. Transparência tributária. Apresentei, defendi e aprovei o princípio constitucional que estabelece que os municípios, os estados, a União e o Distrito Federal têm que publicar até o dia 30 de cada mês tudo aquilo que arrecadaram no mês anterior. Para que a população possa perguntar para o prefeito: onde é que foi o dinheiro, prefeito? Eu me lembro quando defendi essa proposta, eu disse o seguinte: se na cidade não tiver o jornal, o prefeito que pegue uma folha de caderno, escreva quanto que ele recebeu no mês anterior e pregue na porta da prefeitura. Então, a democracia cristã é autora de conquistas que fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Hoje tem mais comida na mesa do trabalhador porque colocamos na Constituição que o ICMS pode ser seletivo, ou seja, as alíquotas podem ser menores para os produtos mais necessários. Colocamos na Constituição, gostaria que o Bico depois comentasse isso, que também os municípios têm a obrigação de dar um tratamento tributário diferenciado para micro e pequenas empresas. Então, o PSDC hoje, conceitualmente, em termos de conquista, é um dos maiores partidos do Brasil e da história do país. Nenhum partido, em toda a nossa história, teve tanta participação na construção do país, do Brasil, como a democracia cristã. O que é esse tratamento diferenciado que o Emael se referiu, João Bico? Na verdade, as pequenas e os municípios eles têm que estabelecer uma regra, para privilegiando parte das suas compras, das suas aquisições, dos seus serviços, das pequenas e micro e pequenas empresas, para trazer o desenvolvimento municipal das pequenas empresas, que elas possam participar, são as maiores geradoras de emprego, comprovadamente, quem promove o desenvolvimento, o maior desenvolvimento municipal são as pequenas as micro e pequenas empresas, geração de empregos. Então, o município é obrigado, ele tem, por força de lei, da nossa Constituição, tem que regulamentar, e vários, eu acho que uma minoria dos municípios brasileiros já fez a sua regulamentação. Nós temos que insistir nisso, senhor prefeito. O senhor tem obrigação de desenvolver e regulamentar esse artigo da Constituição no seu município. Isso é muito importante para realmente trazer o desenvolvimento da micro e pequena empresa para o seu município. Emael, quantos deputados federais estão o PSDC tem? Nós elegemos agora 2 deputados federais e 5 primeiros suplentes deputados federais. E hoje nós temos 10 deputados estaduais espalhados pelo Brasil. E um dos nossos deputados federais, o deputado federal Luiz Mendes, do Maranhão, ele é o primeiro vice-líder do Bloco Renovação, que tem 39 deputados. É a 4ª bancada no Congresso Nacional. Então, o PSDC hoje tem a vice-liderança da 4ª maior bancada no Congresso Nacional. Mas com esses 2 deputados, o João Bico, se for referendado como candidato a prefeito na cidade de São Paulo, não poderá participar de Claro que debates. poderá. Claro que poderá, pelo seguinte. O que a Lei 13.165 estabelece? Tem uma... Eu explico por quê, né? Mudança na lei que permite que partidos com menos de 9 deputados não podem participar de debates, né? Aí o senhor tem que esclarecer, e o João Bico já pode. Claro que pode. Você mesmo disse. A lei fala, partido com menos de 9 deputados. Mas se tem 2. Nós temos 12. 12 ou 2? 12 deputados. Mas não são federais, não, não é na Câmara Federal? Não, a lei não fala. A lei fala simplesmente deputados. Deputados têm 2 tipos, estaduais e federais. Sim. Como a lei silenciou sobre quais são esses deputados, a expressão deputados compreende deputados estaduais e deputados federais. O PSDC tem 12. Porque a representatividade partidária sempre foi entendida por aqueles deputados federais que representassem o partido. Não era dessa forma? Não me corrija, eu quero entender.
Por isso que sempre se falava deputado federal. Sim, Quando a lei silenciou, sim. ela abrange todos os deputados. A lei fala: poderão participar dos debates partidos que tenham mais de 9 deputados. Mais de 9 deputados. Não esclarece se é federal ou se é estadual. Sim. O senhor, como bom advogado, já... Não, a palavra deputados, ela abrange deputados estaduais e deputados federais. Sim. Além do que, seria um absurdo, né? Porque você priva, não é porque sou eu, você mata qualquer possibilidade de entrada de uma pessoa nova na política, que é, eu acho que o maior anseio de todo cidadão, nós temos algumas pesquisas que mostram isso, que o anseio é que os candidatos sejam pessoas novas, não os mesmos. Então, para você ingressar na política partidária sem poder debater, sem poder realizar o seu debate, seria uma grande injustiça. Então, eu acredito que, da maneira que foi reverenciada, ainda os partidos menores ainda vão sofrer essa injustiça, mas o PSDC estará garantido Viu, lá. Zé Gomes? Mas isso vai ser derrubado por ADIM. Sim. Nós seremos subscritores da ADIM que vai acabar com esse princípio. Tá? Porque o artigo 17 da Essa Constituição... limitação. Da limitação. O artigo 17 da Constituição Federal estabelece que é livre a criação e o funcionamento dos partidos políticos. Você não pode botar uma limitação dessa ordem. Tá? Se é 9, se é 5, se é 10, se é 1, não interessa. Não pode ter limites de deputados para poder um partido participar dos debates. Tá? Então, nós entraremos, juntamente com outros partidos. Nós, como eu falei, nós não somos atingidos por essa limitação. Sim. Mas somos solidários a todos aqueles que são atingidos. Você está acompanhando o Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Antes, e assim, eu não sabia quase nada. Não sabia ler nem escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Pra ser alguém na vida, tem que estudar. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite, canal 3 em Guarulhos. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook, /programa Gente que Fala. Conosco hoje o constituinte José Maria Imael, que é presidente do PSDC, e o empresário João Bico de Souza, que é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. João Bico, o impostômetro, aquilo funciona não, João? Funciona, o impostômetro... Mede como? Ele tem uma tecnologia toda desenvolvida, que demonstra toda a arrecadação de tributos segundo a segundo. E agora, já ano a ano, vemos batendo os recordes de arrecadação, independente do país, do crescimento ou não do país, e
Isso realmente foi uma ideia muito interessante, brilhante, para que chamemos a atenção de quanto pagamos de impostos nesse país. Quando se fala em aumento de carga tributária no Brasil, realmente me tira do sério. Nós temos um exemplo, que é a Índia. A Índia, questão de 10 anos atrás, ela tinha uma dívida interna muito maior do que a do Brasil, a dívida interna. E, naquele momento, a carga tributária da Índia chegava próximo a 17%, a 18%, entre 17% e 18%. Depois desses 10 anos, o Brasil ultrapassou e praticamente dobrou a dívida da Índia, e a nossa carga tributária é 36%, enquanto da Índia é 16%. Então, está demonstrado que o nosso problema não é carga tributária, não é aumento de impostos, é gestão do dinheiro público, é responsabilidade, é vergonha na cara. O que é o Marco da Paz, ali pertinho da Associação Comercial? O Marco da Paz é um monumento que foi criado pelo nosso querido Gaetano Brancati Luigi, um italiano que viveu todos os infortúnios da Segunda Guerra, e, quando criança, sonhou em construir um monumento que fosse voltado para cultivar, para demonstrar a importância da cultura de paz por todo mundo. E, no ano de 2000, o Luigi criou o Marco da Paz ali no pátio do colégio. Ele percebeu, vou contar rapidamente, que é interessante essa história. Quando tocavam sinos na Itália, na infância, o Luigi conta que eram sinais de bombardeio. Então, ele, com criança, feliz, ficavam desesperados, saiu correndo, se escondiam embaixo das camas. E, no final da Segunda Guerra, todos os sinos das igrejas tocaram ao mesmo tempo. E eles perceberam que aquilo era um anúncio da paz. E aquilo ficou linkado na mente do Luigi, que os sinos, o tocar dos sinos era uma demonstração de paz. E a Associação Comercial de São Paulo, muito próxima do pátio do colégio, praticamente em frente, depois de 15 anos com o Luigi, 15 anos, hein, ele demorou para perceber isso, que os sinos do pátio do colégio não tocavam. Aí ele foi lá e perguntou para o padre, mas por que não se toca a campana? E o padre falou, foi roubado o sino há vários anos. E o Luigi se mobilizou junto com a Associação Comercial, com alguns empresários, e em poucas semanas estava colocado o sino na igreja do pátio do colégio. Foi quando ele idealizou o Marco da Paz. Em pouco tempo ele criou aquele monumento que leva... Hoje estamos na 25ª edição pelo mundo inteiro. Já tivemos na Itália, até na China. Eu acho que é o único monumento internacional construído em solo chinês. Tivemos envolvimento, o governo da China mandou representantes para cá para conhecer a história, ver se não tinha cunho político, religioso. E depois de conhecer a história, aprovou, e está lá em Nanjing, na China, que é um local considerado muito místico para eles, por conta da guerra do Japão invadiu a China via Nanjing. Então, está lá construído em solo chinês, italiano, Argentina, Uruguai. Agora estamos tratando a construção em Fátima, em Portugal, para o início do ano que vem. Também aprovado agora em Hiroshima. Ou seja, a história maravilhosa que esse italiano querido, que eu mando um beijo para ele agora, leva pelo mundo. José Maria Imael, presidente nacional do PSDC. Você é a maior expressão do PSDC. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando, né? Você é a maior expressão do PSDC. E não existe um candidato hoje, né? Existem pré-candidatos. Por que o José Maria Imael não é candidato à Prefeitura de São Paulo? Passou o bastão, me parece, pelo João Bico, que é um potencial candidato. O que eu sou é um agricultor da democracia cristã. Sou plantador. Né? O plantador Brasil afora, né? De novas lideranças. Né? E o João Bico é uma liderança nova dentro do PSDC, como outras, né? Que estão chegando. Né? Então, a minha grande missão como democrata cristão é exatamente perpetuar a democracia cristã. E você perpetua uma causa com liderança. Né?
E quais outras capitais o PSDC vai disputar a eleição no próximo ano? Já existe uma definição? Hoje nós já temos 7 capitais com candidatos a prefeito. Quais delas? São Paulo? Porto Alegre. Porto Alegre. Eu começo por São Paulo, você começa por Porto pelo Alegre. meu Rio Grande do Sul. Natal, né? Bate! Ô, tia, vou esquecer o meu Rio Começamos Grande. pela nossa capital, tia. É Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Salvador, Rondônia e Rio Branco no Acre. Tá? São 7, mas nós acreditamos que esse número vai crescer bastante. Falamos só de capitais, mas outras cidades de expressão. De capitais, sim, sim, sim. Cidades de expressão. Campos, no Rio de Janeiro. Nosso deputado estadual do Rio de Janeiro, João Peixoto, é candidato e será o prefeito de Campos. No Rio Grande do Sul, novamente, no meu Rio Grande, né? Novo Hamburgo, uma das grandes cidades do Rio Grande do Sul, com candidato próprio a prefeito. Aqui em São Paulo, São José do Rio Preto, uma enorme cidade, né? Sorocaba, outra grande cidade, né? Com candidatos do PSDC. Então, seguramente nós elegeremos um número muito grande de prefeitos no Brasil. Você, como um líder nato dentro do PSDC e o teu entusiasmo ao tratar de candidaturas, você sabe que não serão todos vencedores. Com certeza. Mas como é que você analisa essa participação? Como de extremamente positiva. Time que não joga não tem torcida. Tá? Então, o fato do PSDC disputar eleições, concorrer com suas lideranças, isso estimula o crescimento, dá exemplo, conquista novos valores. Né? Mas, olha, eu já falei, em 2012 a gente deu um salto enorme. Sim. E agora, em 2016, o crescimento vai ser maior ainda. A quantidade de prefeitos, de vereadores que nós vamos eleger em 2016 vai surpreender o país. A política brasileira é extremamente machista. E qual é o espaço que o PSDC abre para a participação das mulheres, o empenho do PSDC para conquistar as mulheres a participar dessa vida política? O PSDC Mulher é hoje uma força viva dentro do PSDC. Tá? A nossa presidente nacional do PSDC, a deputada Glaucione Rodrigues, tá? Deputada estadual em Rondônia, é uma liderança fantástica. E com ela tem 4 vice-presidentes nacionais, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. O colégio de líderes femininas, mulheres do PSDC, é uma coisa, sabe, é uma coisa que emociona. Né? E para nós, a mulher é a consciência dos partidos políticos. A mulher é a consciência dos partidos políticos. Por que eu digo isso? Porque a mulher é um ser uno, a mulher é um ser íntegro, a mulher não se divide, a mulher não aceita que a gente diga uma coisa e depois faça outra. Por isso que nós dizemos e afirmamos, para nós, da democracia cristã, a mulher é a consciência dos partidos políticos. O movimento PSDC Mulher é muito forte na democracia cristã, é muito forte. Hoje não se designa mais nenhum órgão partidário, uma comissão provisória, tanto municipal como estadual, se não tiver lá a presidente do PSDC Mulher. Quando o senhor fala PSDC Mulher, não tem uma divisão, hein? Como? Estamos falando de PSDC. Aí o senhor diz PSDC, PSDC Mulher é o nome que se dá exatamente para enfatizar a força da mulher no PSDC. Ah, olha, Zancopé, a gente que se cuide, porque elas são danadas. E quando se discute a necessidade de cotas para mulheres, né, no Congresso? A ideia de cota, ela é sempre negativa. Não? Você tem que ter uma pluralidade. Né? Por exemplo, cotas. O que nós defendemos em termos, por exemplo, de bolsa de estudos, por exemplo? Aliás, a democracia cristã, por meu intermédio, colocou na Constituição a possibilidade de utilizar recursos públicos para a bolsa de estudos. Eu estudei com bolsa de estudos na Cunha. Sou mais velho de 7 filhos, de um servidor público do Rio Grande do Sul, já falecido. Fiz o meu primário, hoje, os primeiros anos do fundamental, num grupo escolar do Estado, o Grupo Escolar Dom Pedro I, no bairro da Glória, em Porto Alegre. Fiz um chamado exame de admissão para entrar na única escola pública que tinha em Porto Alegre. Não passei. A escola pública é Júlio de Castilhos.
uma escola de primeira linha. Não passei. Não passei e a minha família não tinha a menor condição, de me pagar uma escola privada. Mas meu pai, um homem determinado, foi 3 vezes na prefeitura de Porto Alegre. Na terceira vez ele conseguiu falar com o prefeito. E ele me contava depois como é que ele falou. Ele chegou, falou para o prefeito o seguinte: prefeito, eu tenho lá em casa um guri que promete. Mas não tem a menor condição de pagar a escola para ele. O prefeito era Aildo Meneghetti. E o prefeito me deu uma bolsa de estudos. Com essa bolsa de estudos eu fiz ginásio, fiz colégio, no Colégio Rosário, um dos melhores colégios de Porto Alegre, fiz 2 faculdades na PUC, Filosofia e Direito, me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito. Aliás, a minha turma de Direito foi a única turma que deu 2 constituintes, o Ibsen Pinheiro e eu. Nós somos colegas de turma, né, de sala. Então eu devo o meu crescimento como cidadão ao fato de eu ter tido a oportunidade de ter uma bolsa de estudos. Por isso que lá depois, em 87, 88, na Constituinte, contei a minha história, propus, defendi e aprovei a possibilidade de recursos públicos serem aplicados também em bolsas de estudos. Hoje são milhares, centenas de milhares de jovens que estudam com bolsas de estudos do país, graças à democracia cristã. E por que São Paulo? Hã? O senhor fala do Rio Grande do Sul. Não, com São Paulo me acolheu. Como é que eu cheguei em São Paulo? Acolheu a todos nós. Como é que eu cheguei em São Paulo? Acho que em 61, a White Martins, uma multinacional, foi na PUC para entrevistar os 3 primeiros colocados. Eu estava no 4º ano. Eu era um dos 3 primeiros colocados, então fui contratado por essa multinacional para organizar a assessoria jurídica dela, antes de formar. Organizei, tive sucesso. E, em 64, aí, o diretor dessa empresa internacional propôs o meu nome para ser diretor de recursos humanos dessa multinacional em São Paulo. E, com 24 anos, eu vim para São Paulo. Eu, a minha mulher, um carro velho e uma filhinha de 6 meses de idade. Chorando por deixar o Rio Grande. Chorando por deixar o Rio Grande. Mas olha, não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas eu fui acolhido por São Paulo. Mais adiante, na minha empresa, eu procurei um jeito de agradecer São Paulo. E aí criei um programa Obrigado São Paulo. Obrigado São Paulo era um evento onde a gente reunia 50 personalidades de outros estados ou outros países que chegaram em São Paulo. E nessa solenidade, todos eles diziam obrigado, São Paulo, e assinavam um pergaminho. Né? E quem recebia isso era o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, fiz 3 edições do Obrigado, São Paulo, para mostrar o nosso agradecimento. E fiz questão que o meu 2º filho nascesse em São Paulo. Para que, quando alguém lhe perguntasse quem você é, de onde você é, ele pudesse colocar a mão no peito e dizer, sou paulista. Foi a maneira que eu e a minha mulher encontramos de homenagear esse Estado que nos acolheu com tanto carinho e depois me elegeu deputado federal. Primeiro gaúcho a se eleger deputado federal em toda a história do Congresso Nacional. Tive essa honra de ser o primeiro... Fora do Rio Grande do Sul. Em São Paulo. De ser sim. o primeiro gaúcho a se eleger deputado federal em São Paulo. Em toda a história do Congresso Nacional. João Bico é paulistano? Paulistano, nasci na Penha, em São Paulo. João Bico, e você como empresário, como vê aqui em São Paulo essa discussão? Alguns dizem que é briga, eu acho que é uma discussão entre a administração pública, empresários, comerciantes, né? No fechamento, no bloqueio de ruas. A Avenida Paulista é o símbolo do fechamento de uma das mais importantes ruas de São Paulo. Eu acho que esse tipo de interferência ela tem que ser discutida. São Paulo é uma das maiores capitais do mundo, uma das maiores cidades do mundo. Eu acho que nós não podemos tratar São Paulo como, vamos ver se vai dar certo. Mostre os estudos. Tem partido, lamentavelmente, tem gente que faz estudo, mas não coloca em prática. E tem gente que coloca em prática sem fazer estudo. Então, você não sabe qual que é o resultado disso. Eu já percebi, já tive entrevistas com prefeitos, com secretários municipais, não só dessa gestão, mas de gestões anteriores, que diziam, olha, vamos ver como é que é, se não der certo a gente muda. Como é que pode administrar essa cidade de São Paulo? A maior capital da União, do nosso Brasil, dessa forma. Então, eu acho que tudo que for praticado nessa cidade tem que ser estudado. Nós temos aí
O problema do trânsito é um problema gravíssimo. Agora, a redução de velocidade, não estamos dizendo se é certo ou errado, mas isso tem que mostrar um estudo. Tem gente especializada nisso, tem o Instituto Observatório Nacional do Trânsito, que é um dos institutos mais reconhecidos do mundo. O único estudo nesta redução de velocidade é o aumento de multas. 800 radares, novos radares. E agora, num problema de segurança que nós vivemos na cidade de São Paulo, os agentes municipais de segurança estão lá com o revolvinho multando motos em cima das marginais. Isso revolta a população. Nós não temos segurança, eles estão lá não é para orientar, é para multar. Deixa eu falar uma coisa, Copel, um fato curioso. As pessoas, quando para comprar um carro, olham no velocímetro se tem lá a marca de 50 ou não. Porque quando não tem 50, é uma dificuldade enorme você saber se está com 50 ou não. É um risquinho só lá. Tá? Então, hoje um dos fatores para a pessoa escolher um carro é saber se no velocímetro tem os 50 ou não. Se for aqui pelos lados de Moema, do Ibirapuera, tem que olhar que é 40. Cicarelli está contribuindo ativamente com... É tudo 40, que as principais ruas de Moema, que é bem próximo ao estúdio da UTV, a marca é de 40 km Em por hora. qualquer horário do dia, né? Inclusive as marginais, de qualquer horário do dia. Sim. O Ou do Cicarelli dia é e da um noite, grande né? contribuinte no limite de 40 km por hora, lamentavelmente. A Zenilda também está contribuindo, né, bastante com os 40 km por hora. Eu não aqui sei se vocês observaram já também a qualidade da nossa manta asfáltica na cidade inteira. Qualidade não existe. Que absurdo! Nós não, em lugar nenhum da cidade nós conseguimos andar. Gente, o que está... No finalzinho deste gente que fala, ei, Mael, azul ou colorado? Sou gremista. Tricolor. Lá, antigamente, os políticos, quando faziam essa pergunta a um político lá do Rio Grande do Sul, não, eu sou do São José. João Bico, é muito bom contar contigo aqui na bancada do nosso Gente que Fala. Olha, um prazer imenso estar aqui com você, com o meu presidente Emael. Agradecer a audiência, a oportunidade de podermos estar aqui contando um pouco da nossa história e mostrando um pouco do que pensamos em soluções para essa cidade e para o nosso país. Muito obrigado, Zé Copé, e a todos vocês. Uma última pergunta, Emael. Aposentadoria nem pensar. O que é aposentadoria? Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Não, eu que Muito agradeço essa renovada oportunidade, esse convívio, esse jornalismo de primeiríssima qualidade que é praticado aqui. E agradeço em nome da Democracia Cristã essa oportunidade renovada que tenho. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Cicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.